This call is now being recorded. Maravilha. Muito boa noite, sejam muito bem-vindas. Quem puder desbloquear a câmera aí, me dá um sorriso afetuoso de boa noite. Desbloquear o microfone também, me dar um caloroso boa noite. Boa noite. Boa noite. Buenas noites. Boa noite. Fenomenal, que bom. Espero que todas estejam bem, tenham passado um ótimo dia, todas estejam animadas, empenhadas. Então, nós fechamos os temperamentos na aula passada. As pessoas que não estavam ao vivo nas outras aulas, assistiam às outras aulas? Sim ou não? Sim, acabei de terminar de assistir. Fenomenal, muito bom. Para não perder o fio da meada. Então, nós falamos na primeira aula que existem muitas causas para os sofrimentos do ser humano. E a primeira delas era o temperamento. Então, nós fechamos os temperamentos e entendemos que agora a gente sabe que nós somos diferentes um do outro. E isso não tem mais o poder de nos causar sofrimento, porque Deus não é tartamudo. Deus, ele não é gago. Quando ele foi criar a Dona Grazi, ele não fez Graziele, Binsfeld 2 vezes. Ele criou só uma, só criou uma Márcia, uma Luzia, uma Edneia, uma Larissa, uma Delane, uma Suzane, um Guilherme. Os nossos nomes podem ser iguais a outras pessoas que não estão aqui. Mas a nossa personalidade, a nossa alma, a nossa vocação, ela é única, ela é indivisível. Então nós somos... E nosso temperamento também acaba sendo único, porque a gente é um conglomerado de comportamentos individual, singular no mundo. Então, quando aparecem pessoas diferentes a nós, o que a gente pode fazer é respeitar, admirar. E aquilo que eu admiro dos comportamentos da pessoa que está na minha frente, eu tenho o poder de absorver. A virtude da admiração, ela tem que ser exercida. Então, a gente fecha aqui os temperamentos. O que eu tenho a propor para vocês hoje? A segunda causa de sofrimento do homem, ela envolve muita questão de qualidade de vida. O que é qualidade de vida? É a minha vida como um todo. E aqui eu vou abordar uma ferramenta que se chama Roda da Vida. O que é essa ferramenta? Essa ferramenta é uma ferramenta de alta performance, uma ferramenta que a gente usa no coaching. O que acontece? Ó? Todo ser humano, ele tem um propósito, ele tem um fim último. A gente falou lá na primeira aula que o nosso propósito nessa vida é contemplar Deus face a face um dia. Então, tudo que a gente faz aqui, em determinado momento, quando nós morrermos, vai ser exposto o livro da nossa vida. Todas as oportunidades que nós tivemos, todos os sims que nós podíamos ter dito e não dissemos, todas as vezes que nós omitimos. Então, nós vamos ser confrontados contra nós mesmos. E vai ser ou o pior ou o melhor momento da nossa existência. Vai ser nosso julgamento. E, ou o prêmio ou o castigo. Mas, além desse propósito último, esse fim último nosso, nós precisamos ter na nossa vida objetivos particulares, metas, para que dê orientação para a nossa vida. Porque não adianta nada eu saber o meu fim último se eu não tenho um plano de vida, se eu não tenho uma organização da minha rotina, se eu não tenho definido para mim quais são aquelas micrometas, aqueles pequenos hábitos que eu tenho que desenvolver para que eu consiga chegar nesse ciclo final da minha vida cumprindo toda a minha vocação. E para a gente poder trabalhar em cima disso, existe uma ferramenta que se chama a Roda da Vida. Por que a Roda da Vida? Porque ela é uma roda, como as senhoras podem imaginar. Deixa eu compartilhar minha tela, ficar mais claro. Peraí. Vê se entrou na tela de vocês. Sim ou não? Sim. Tá os slides aí, né? Sim. Então, nós estamos falando sobre a ansiedade.
qual o seu objetivo na vida? Existe um objetivo macro. Você deve acompanhar que muita gente fala assim, qual que é o meu propósito? As pessoas estão em busca de um propósito. Nosso propósito, ele é igual para todos. Todo mundo tem por objetivo o que na religião católica nós chamamos de santificação, o que nas outras religiões pode se chamar salvação, o que para as crenças religiosas é passar para o outro plano, que seja um plano só espiritual, é uma recompensa. Então nós todos estamos em busca dessa recompensa. Nosso propósito é atingir essa recompensa. Só que no meio do caminho, eu tenho uma vida prática. Eu tenho a minha família, eu tenho meus filhos, eu tenho meus relacionamentos, eu tenho meu emprego, eu tenho as minhas dificuldades. E como que eu faço para nortear, para saber aonde que eu tenho que melhorar? É através da roda da vida. O que é a roda da vida? A roda da vida é uma roda que é dividida em 12 pilares. Esses 12 pilares, eles contemplam todas as possibilidades, todos os aspectos, todos os âmbitos da vida de qualquer ser humano. Certo? Normalmente a gente começa pela questão pessoal. Então, quem tiver papel e caneta vai ser muito útil, porque a gente vai ter que dar nota para tudo isso aqui, ó. Pensando que isso é um pneu, a gente vai encontrar onde está o furo do nosso pneu. Porque muitas vezes a ansiedade, ela surge de algum aspecto da minha vida que está me trazendo insegurança. E eu preciso delimitar qual que é o aspecto da minha vida que pode ser que eu esteja deixando escapar, esteja deixando a desejar, não esteja cumprindo aquilo que realmente eu precise desenvolver. Então a gente vai começar lá. Saúde e disposição. Primeiro, o que é saúde e disposição? Quem arrisca? Desbloqueia o microfone e vem. Eu preciso que alguém participe, para ficar mais agradável, senão eu vou ficar só falando aqui. Uma boa, a gente está aqui para aprender junto. Eu aprendo muito mais com vocês do que vocês comigo, pode ter certeza. Se ninguém falar, eu vou apontar. Saúde é o bem-estar físico e emocional, né? E mental também. É isso? Dona Graziele, tá me escutando? Oi. O que é a saúde? O que é a saúde? Estou com um ajudante aqui. Bom, Que é saúde e disposição é... Vamos lá. Saúde é o que a gente até come e faz, exercita, e saúde mesmo, que se a gente não está com a saúde mental bem, o corpo também dói, né? A disposição é o quanto estamos dispostos a novos desafios e talvez disposto a começar uma caminhada. Quem mais colabora com a resposta dela? O que é a saúde e disposição? Disposição é vontade de viver, de lutar, de crescer, mas para isso você tem que estar com uma saúde boa, que você estando com a mente boa e a saúde boa, você tem vontade de viver, de fazer alguma coisa. Bom, Por quem aí. mais? Quem mais arrisca? Tem medo. Essa é a hora da gente aprender em conjunto. Acredito que a questão da saúde vai muito mais do interior, né? O que envolve alimentação, ou se você está gripado ou não, que deixa você mais caído, vamos dizer assim, né? E eu acho que a disposição talvez seria você estar disposto, no caso, todo dia de manhã, você está disposto a levantar, se arrumar, trabalhar, organizar as coisas dos seus filhos, né? A sua rotina, você tem que estar disposta a fazer aquilo que você, teoricamente, precisa fazer durante o seu dia. Eu acho que é isso. Muito bem. Quando a gente fala esse aspecto, saúde e disposição, uma coisa que deve vir na nossa mente é vitalidade. Porque lembra que a gente falou que nós somos corpo e alma? Nós não podemos tomar nenhum dos dois extremismos. Nem pensar só no meu corpo, só na minha alma, deixa eu apontar para nosso Senhor Jesus Cristo lá atrás, ó. Nem só no meu corpo. Nem só na minha alma, nem só no meu corpo. Porque eu sou corpo e alma. Eu preciso sempre ter uma visão holística, uma visão completa, ampla. Eu sou corpo e alma.
Quantas pessoas aparecem nos atendimentos e a pessoa ela tem um forte empenho no seu trabalho, sabe? Ela se dedica, ela é workaholic, ela resolve os problemas, ela é líder, ela é gestora, e aí ela é uma boa pessoa dentro da família, ela se sente útil, ela serve muito bem ao seu cônjuge, ela serve muito bem aos seus filhos, só que ela esquece de si mesma. E aí, de repente, ela adoece. Ela vive no hospital, ela fica dependente de remédios. Tudo isso por um descuidado com algo que é primordial. Porque a saúde é uma criatura, e a criatura foi criada por Deus, e ele nos presenteou. Lá na parábola dos talentos, nosso Senhor Jesus Cristo entrega 5 talentos para um, 10 para outro. Esses talentos são as criaturas que Deus nos dá. O tempo, a saúde. Exemplos fáceis de a gente sentir. O tempo e a saúde, por exemplo. O que eu estou fazendo com o meu tempo e com a minha saúde? São criaturas. E essa vitalidade, como que vai nesses últimos tempos na minha vida? De 0 a 10. Eu quero que vocês deem uma nota para isso. A minha saúde e minha disposição. Como que está a minha energia ao acordar e ao me movimentar? Nos meus trabalhos, seja trabalho financeiro, seja trabalho voluntário, seja trabalho na casa. Segundo o meu estado, segundo aquilo que eu necessito. De 0 a 10, como que está? Em qual nível de energia que eu me enquadro? Dentro da minha família? Eu me considero uma pessoa saudável? Uma pessoa que tem vitalidade? Como que está esse nível de energia? Porque, às vezes, eu estou me sentindo inútil, eu estou me sentindo imprestável porque eu não estou cuidando da minha saúde. E é simples, a ansiedade, ela está aí. Eu estou me alimentando mal. Dona Larissa disse muito bem. O Monsenhor João Clark, que é o fundador dos Arautos, ele disse, segundo Santo Tomás de Aquino, ele cita, né? Saúde é aparelho digestório. Se eu só como porcaria, a minha saúde está péssima. No meu acompanhamento individual, eu falo muito sobre quais são os nutrientes que a gente precisa. E a quantidade. Porque hoje em dia você vai lá no médico, você faz um exame, o médico olha, não, tá dentro do parâmetro. Mas isso não basta. Não basta só eu ver o exame de sangue e ver se está no limiar. Tem substâncias que puxam outras. Os neurotransmissores, a dopamina, a serotonina. Eu só consigo produzir isso num ambiente sem estresse e com uma alimentação muito boa. Como hoje em dia todos os ambientes para o ser humano são estressantes, porque a gente está nessa ânsia. O que acontece? A Revolução Industrial, século XIX, ela não afetou diretamente nenhum dos mandamentos. Olhar assim, ó, o avanço científico, a construção da máquina, isso não afeta nenhum dos 10 mandamentos, mas ela afetou uma virtude que se chama temperança. É a capacidade do ser humano de moderar os estados de alma. A capacidade do ser humano dele colocar uma têmpera, um tempero nos seus atos. Nem de mais, nem de menos. Porque a virtude é o meio. Eu não posso nem ser muito, nem ser pouco. Igual a ansiedade. Eu não posso nem ter muita, nem ter pouco. Eu tenho que ter a dose ideal de ansiedade, que é aquela que me prepara para eu agir, para eu ser a melhor pessoa. Faz sentido? Então, saúde está muito ligado. O que a gente vai trabalhar mais aqui? A importância de uma boa alimentação e de eu me mexer. Santo Tomás de Aquino, lá no século XIII, ele já dizia 5 componentes de uma rotina estável. E dentro desses 5 componentes, ele dizia, a pessoa ela tem que ter qualidade no seu sono. Só que antigamente não tinha luz elétrica, né? Então as pessoas iam dormir cedo. Era natural, acompanhava muito o ritmo do sol. Segunda coisa que ele falava, atividades corporais. Não existia academia. As pessoas não precisavam ficar praticando exercício ao ar livre. A rotina delas já era muito intensa. Eu tinha que colher, eu acordava, tinha que preparar o café da manhã, eu tinha que ir lá colher uma fruta, eu tinha que me deslocar até a padaria, às vezes eu confeccionar o próprio pão. Então eu estava sempre mexendo no meu corpo. O meu trabalho era manufatura, era artesanato, era rural. Estava sempre lidando com o meu corpo. Então, eu me colocar em movimento é uma atividade corporal.
atividade corporal não é a mesma coisa que exercício corporal. A atividade é o mexer o corpo, é a atividade do corpo, a atividade do físico, atividade física. Exercício é aquilo que tem metodologia, objetivo, que vai ser algo estruturado, programado. É claro que o exercício vai ter um gasto energético maior, normalmente. É interessante. Mas não é o essencial. Eu preciso mexer o meu corpo. Quem tem escada em casa, por exemplo, é só subir e descer a escada 10 vezes por dia que já vai estar fazendo um baita de uma atividade. É simples. É eu, em vez de ir na panificadora de carro, eu vou andando. Dá 15 minutos. 15 minutos eu já estou produzindo já neurotransmissores. Já estou produzindo endorfina, dopamina, já estou me sentindo melhor. E existe uma recompensa corporal. Aquela sensação de prazer, de felicidade do corpo. Que dá aquela anestesiada no corpo, sabe? Nossa, isto o exercício produz. E com relação à alimentação? Toda vez que a gente coloca uma quantidade grande de alimentos industrializados para frente, para dentro, é como se fosse um corpo estranho que está entrando dentro da gente. A gente tem que gastar muita energia para metabolizar aquilo. A gente vai excretar metade disso. São metabólitos que são corpos que não são reconhecidos. Vai ser jogado tudo fora. E não tem nada de nutriente. Eu gasto energia só para desintoxicar o meu corpo. Só que eu não estou absorvendo energia para poder fazer esse processo. Então, às vezes, eu gasto energia, uma energia vital, que ia ser utilizada para o meu cérebro, que ia ser utilizada para o meu coração. Daí eu fico com dificuldade de concentração, dificuldade de memória. Por quê? Porque eu não estou comendo nutrientes. Basicamente porque eu estou ingerindo lixo. Depois de dada essa nota 0 a 10, quem me fala a nota que deu aí? Para eu pegar um exemplo. 7. Tá, 7. Por que não 10? Falta de disposição. Me fale mais sobre isso. Na verdade, eu havia posto 6, né? Daí eu comecei a analisar o que eu venho melhorando e daí coloquei 7. Assim, pela questão assim de falta de organização. Acredito eu que aí a gente acaba comendo mais rápido, né? A disposição, às vezes, né, como não tem uma saúde muito ok, então acaba que a disposição também vai lá no 0. No 0 não, no 1. Tá. Ah, Diga, dona Marcia. 6 também. 6. A saúde não está legal. Realmente eu me alimento muito mal. Estou tendo problemas já de saúde, com desmaios, coisas assim, já devido à alimentação errada, né? E eu tinha muita energia, né? E de repente, de 2 meses para cá, quando caiu a minha saúde, caiu a energia também. Então, realmente eu estou precisando levar uma palmada, viu? O que eu estou pedindo para as senhoras É, não é que só comam fruta e bebam água. sim, É ter um equilíbrio. É a temperança. Porque assim, ó, existe, olha só que interessante esse estudo. Antigamente não se tinha muita ética nos estudos. Eles pegavam qualquer ser humano e usavam como um estudo de caso para poder ter uma relação, se funcionava ou não funcionava. Uma vez pegaram um grupo de bebês, dividiram em 2 grupos, esses bebês. Esses bebês eram órfãos e estavam meio que abandonados, então eles pegaram esses bebês para estudar. Os 2 grupos receberam a mesma alimentação. Só que um grupo recebeu muito carinho, muito afeto todos os dias, e o outro grupo recebeu desprezo. Adivinha o que aconteceu? O grupo que recebeu afeto ganhou peso, cresceu saudável. E eles comeram a mesma coisa. O outro grupo ficou mirrentinho, magro, adoeceu. O que eles chegaram à conclusão? Não é só o que eu como, mas é o ambiente emocional que eu estou inserido. Eu tenho que deixar
de comer uma pizza, tomar um vinho, participar de um churrasco com a minha família. Não. Eu não preciso cortar aquela refeição, que é aquela refeição do convívio. Vamos pegar as Sagradas Escrituras. Olha o simbolismo que tem uma refeição. Desde o início dos tempos até hoje. A refeição é sagrada. Cristo quis se fazer presente entre nós através do pão e do vinho. A refeição ela tem uma carga simbólica transcendental. A grande questão é que eu não posso fazer com que esse excesso torne-se a regra. Toda hora eu tenho que estar comendo bem, comendo um monte. Não, calma lá. Porque aí eu tô justificando a minha falta de temperança por causa do convívio. Então a grande questão é eu, saber investir nos momentos certos. Eu não preciso estar todo momento festejando. Eu posso ter, por exemplo, um banquete de Natal. Não faz sentido eu ficar passando pão e água um banquete de Natal, né? É uma festa maravilhosa. Eu vou estar com a minha família, comemorando, o nascimento de nosso Jesus Cristo, relembrando todas as graças, as bênçãos do ano inteiro. Eu vou lá comer pão e água. Mas tem dias, eu não preciso também, todo dia, comer 3 pães recheados de manhã, um super almoço. Eu posso me abster, porque isso vai fazer bom para o meu espírito e para o meu corpo, para o meu controle de emoções. A grande questão é a temperança. É mortificar aquela vontade própria. Não, estou morrendo de vontade de comer isso. Tá, vamos racionalizar, mas por que eu estou com vontade de comer isso? Faz sentido? Quando foi a última vez que eu comi isso? Isso aqui é tão necessário? Vai mudar alguma coisa na minha vida? São uns porquês simples. Se a gente parasse para pensar... Porque assim, eu sempre tenho a possibilidade da escolha. Só que o que acontece? Como a gente vive numa vida muito agitada, a gente quer sempre aquela recompensa mais rápida, mais imediata, mais fácil. O que demanda mais energia? Eu chegar em casa e preparar um jantar, cozinhar comida ou pedir uma pizza? Entra uma questão de organização, obviamente. Mas a pizza não é pecado, desde que eu não tenha que comer todo dia isso, né? Então vale a pena, às vezes, eu me organizar e até fazer uma refeição, deixar tudo pronto e congelar em potinhos, por que não? A gente sabe que a nossa rotina, infelizmente, às vezes vai demandar. E se eu sei que eu vou ter tendência a fraquejar e a não conseguir cozinhar, porque eu vou estar cansado do meu dia, por que não deixar as coisas prontas já? É tudo questão de organização. Gostei muito quando falaram organização, porque, de fato, a nossa vida é organização. Tá. Demos a nota. Agora a grande questão, aqui que está o que eu quero oferecer para as senhoras. O que eu posso começar a fazer a partir de hoje para que eu melhore a minha saúde? Porque não adianta eu ver que estou mal, mas eu não fazer um plano de ação. O que eu devo deixar de fazer? O que eu tenho que eliminar da minha rotina para que eu tenha mais tempo para me organizar, para que eu tenha mais oportunidade de ter uma alimentação melhor, mais tempo para eu fazer exercício? E o que eu vou começar a fazer a partir de hoje, agora, para mostrar que realmente eu estou comprometido com a minha saúde? Porque sabe o que é? Talvez alguém se encaixe nisso. Junta as mãos postas lá. Inclusive, até esqueci de rezar antes de começar. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem quiser me acompanhar, fique à vontade. Vamos pedir a intercessão de nossos anjos da guarda, para que ilumine nossa inteligência, fortaleça a nossa vontade, para que abra a nossa mente, nosso coração para todas as verdades que vão ser apresentadas nesse nosso encontro, para que a gente tire bons princípios de vida, boas considerações e coloque em prática ainda hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossos santos anjos da guarda, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tem muita gente que junta as mãos todo dia e fala assim: meu Deus, por favor, me dê saúde. Eu quero saúde. E o que a pessoa faz? Ela não faz nada para conquistar essa saúde. Ela acha que a saúde é um cartão de crédito que Deus vai colocar no bolso dela, cheio de saúde. A hora que ela quiser,
ela passa o cartão e ela ganha saúde. Não é assim. Seria bom se fosse assim, mas ele não teria mérito. Então, o que eu vou fazer a partir de hoje? Organizar a minha rotina. O que eu preciso fazer? Eu preciso descrever. Eu tenho que ser capaz de descrever tudo que eu faço no meu dia. Então, eu vou pegar uma folha e vou escrever. Eu acordo 6:30 da manhã, 7 horas, 8 horas, não sei. O que é a primeira coisa que eu faço? O que é a segunda? Descrevo a minha rotina inteira. Para eu poder ver. Porque se eu não sou capaz de descrever, eu não sou capaz de mudar. Eu tenho que primeiro ter consciência de quem eu sou, onde eu estou. Como está a minha rotina hoje? A minha rotina está assim. Esse é o ponto A, onde eu estou. E o ponto B, onde eu quero chegar. Quais mudanças que eu vou implementar? A dona Delane vai lembrar que eu conversei com ela esses tempos atrás sobre isso. Mini hábitos. Não queiram fazer mudanças drásticas na vida. Comecem devagar. Muda uma refeição. Começa andando uma quadra. Sobe um lance de escadas. Não comece por trocas. Não, vou parar de comer industrializado, eu vou comer só salada. Não, acrescente coisas saudáveis. Substitua devagar. Não, vou parar de tomar Coca-Cola e vou começar a tomar um suco natural. Vou começar a tomar mais água. Lembre-se que é tudo para o bem de vocês. Então, implementem pequenas mudanças. Acostumou? Muda um pouquinho mais. Acostumou? Muda um pouquinho mais. Acostumou? Muda um pouquinho mais. E sempre, a gente é sempre capaz de dar mais. Nós não temos limites, nós temos apenas algumas limitações particulares que as circunstâncias da vida nos entregam. Certo? Então, a partir de pequenas mudanças. Ponto número 2. Senhor Guilherme, Equilíbrio, sim, diga. só para eu continuar aqui, São Tomás de Aquino, né? O senhor tinha Tomás de colocado os 4 pontos? Os 5 pontos? Sim. 5? Eu só anotei 3. Qualidade de sono. Eu não falei todos. Qualidade de sono. Tá. Desculpa, então. Atividades corporais. Qualidade na alimentação, alimentação nutricional. Ótimo. Uhum. Contemplação do belo. E hábitos de higiene. 5 componentes para a pessoa ter uma estabilidade na sua rotina. Contemplação do belo, hábitos de higiene, alimentação, atividades corporais e sono. Por que ele dizia isso? Eu tenho que ter um ambiente externo estável para que eu não seja afetado internamente por qualquer coisa. Para que eu encontre pelo menos uma solidez fora de mim. Porque por dentro eu tenho o demônio a toda hora, a carne e o mundo me atentando. Se eu não consigo me estabelecer num ambiente tranquilo, esses 3 inimigos, demônio, mundo e carne, interessante que até alguns autores que são ateus falam sobre isso. Eles assumem que realmente a gente tem uma força espiritual que nos puxa para baixo. A gente tem o mundo com seus prazeres e a gente tem a carne que nos quer levar para os apetites da mesa e para os apetites mais sexuais. Segundo ponto, equilíbrio emocional. O que é equilíbrio emocional? A gente está aqui para combater isso. Esse talvez seja o ponto mais importante do treinamento. Mas vocês vão ver que ele está ligado com tudo. Porque como que eu vou ter equilíbrio emocional se a minha saúde está péssima? Já começa por aí, né? E outro ponto, saúde. Qual que é o maior dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Isto. Esse é o que resume todos, né? Senhor, o que eu tenho que fazer? A única coisa que você tem que fazer. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Primeiro, eu só amo aquilo que eu conheço. Já começa por aí, né? Então, eu preciso me conhecer. Isso é uma regra básica. Eu só amo aquilo que eu conheço. Quanto mais eu conheço, mais possibilidades eu tenho de amar ou de rejeitar. Como que eu vou amar o próximo se eu nem me conheço e não me amo? Se eu não cuido da minha saúde? Como que eu vou dar o meu melhor para o próximo se eu não dou nem o meu 10% para mim mesmo? E fechamos.
Equilíbrio emocional. É equilíbrio emocional? Não, desenvolvimento intelectual. Opa, tava pulando uma já. Ninguém me disse, hein? Desenvolvimento intelectual. Tá. Intelecto é uma potência superior da nossa alma. Não lembro lá na nossa primeira aula, a gente estava explicando como que funciona a nossa alma, quais são as potências. Então, a gente tem as potências sensíveis que estão aqui embaixo, que é como se fosse o nosso baixo ventre lá, certo? Essas potências sensíveis, elas captam o conhecimento, elas vão jogar para nossa cabeça, os nossos sentidos captam e jogam para nossa mente lá. Vamos pensar assim, para vocês se localizarem. Então, usei os meus sentidos. Tato, visão, audição, olfato e paladar. Captei o mundo. Eu virtualizo, eu faço uma imagem mental na minha cabeça. Isso, agora entra o intelecto. O intelecto é a potência mais superior. É o que mais nos aproxima dos anjos. E olha que bonito. O anjo, ele é puro intelecto. Ele é puro intelecto. Uma vez que o anjo toma uma decisão, ele não volta atrás mais, porque ele não tem essa possibilidade. Isso é angiologia. É o estudo dos anjos. Muito bonito isso. Por que Lúcifer não tem perdão? Porque ele não quer perdão. Porque uma vez que ele tomou a decisão de ser orgulhoso, de desconfiar, de ir contra Deus, essa decisão do anjo é irreversível. Então, a batalha angélica que teve no céu foi uma batalha de tomada de decisão, de convicções, de ideais. Já o ser humano, a gente tem possibilidade de voltar atrás. O intelecto é essa potência superior que capta essas imagens que eu montei através dos meus sentidos e eu faço juízos, comparações, raciocínios em cima disso. O que é o desenvolvimento intelectual? Como que está na minha vida essa formulação de conceitos, as minhas tomadas de decisão, as minhas escolhas? Tendo em vista aquele objetivo que eu tenho na minha vida. Porque isso tudo aqui, ó, essa roda da vida, é para que a gente encontre o pneuzinho furado lá e dê um norte. Ó, eu tenho que investir mais na minha plenitude, na minha felicidade. Eu tenho que investir na minha vida social. Eu tenho que investir na minha espiritualidade. Eu tenho que investir na minha família. Eu tenho que investir no meu desenvolvimento intelectual. Então, o desenvolvimento intelectual é a nota que eu vou dar para como está nessa fase da minha vida as minhas escolhas, as minhas tomadas de decisão, o meu conhecimento sobre o mundo, sobre aquilo que eu preciso saber. Por exemplo, eu sou uma mãe de família. A minha obrigação é cuidar dos meus filhos. Como que está o meu desenvolvimento intelectual para eu orientar os meus filhos? Porque é meu dever de Estado falar, filho, isso está certo, filho, isso está errado. Se o filho vai gostar ou não, o problema é dele daí. Mas eu vou cumprir meu dever quando eu vou falar, quando eu mostro para ele o que é certo e errado. Uma esposa e um cônjuge. Meu marido vai tomar escolha, vai fazer uma tomada de decisão no trabalho dele, perante o filho. Eu estou preparada para dar uma orientação para ele? Para dar um apoio? Isso é desenvolvimento intelectual. Porque o intelecto é essa potência que mais nos aproxima de Deus. É uma formulação de conceitos sobre o mundo, sobre a verdade por trás das coisas. Como que eu adquiro desenvolvimento intelectual? Através de boas leituras, através de formações, ouvindo pessoas que são boas naquilo que eu estou procurando melhorar. Porque, no fundo, para eu crescer na minha inteligência, eu tenho que ser humilde e reconhecer primeiro que eu não sei nada, né? Esse é o primeiro passo. Então, de 0 a 10, como que está o meu desenvolvimento intelectual hoje? Silêncio. Mulheres trabalhando. Se tá ruim, o que eu devo começar a fazer? O que eu vou começar a fazer a partir de hoje?
Todo mundo baixou o aplicativo Quality Time? Agora imagine aquele tempo que vocês passam no celular e vocês investissem em ler um livro. Eu acho que dava para ler um livro por dia. É claro que essa não é a intenção. A gente tem que ler, meditar sobre aquilo, ler várias vezes e tirar um princípio, um fundamento. Se de um livro a gente tirou um princípio, tá valendo. Mas a grande questão é, vocês vão perceber que tudo está ligado à organização do nosso tempo na nossa vida. Se nós abríssemos mais os livros de oração, os livros de leitura espiritual, cursos de desenvolvimento intelectual, se abríssemos tanto quanto abrimos a tela do celular para desbloquear, para ver o Instagram, para ver se alguém mandou mensagem, para fofocar, para saber da vida do outro, para se comparar, às vezes para invejar. Olha só, e vai ficando puxado, porque é natural. As nossas tendências negativas, elas puxam para isso. Se a gente não toma cuidado, esse é o natural. O natural do ser humano é o pecado, porque a gente foi concebido no estado de pecado. A nossa luta é para poder praticar a virtude. E a gente vai se deixando levar. Eu vi que baixou o silêncio total. Eu vou até pular para o próximo tópico. Para não ficar pesado. Equilíbrio emocional. 0 a 10. Como que está o meu equilíbrio emocional? O que é o equilíbrio emocional? Qual que é o conceito que eu tenho sobre isso? Dentro do equilíbrio emocional, a gente já pode colocar aquelas virtudes. Temperança, que é a moderação. A prudência, que é eu medir a consequência dos meus atos. Será que eu sou uma pessoa comedida, moderada? Quais são as percepções que eu tenho sobre essas virtudes? Elas estão presentes no meu dia? Eu parei alguma vez na minha vida para pensar sobre o equilíbrio das minhas atitudes? Porque assim, ó, o que é a emoção? Emoção, ela vem do ex movere, aquilo que me move. Se não existisse emoção, o ser humano seria um zumbi, um vampiro. Já viram naqueles filmes de ficção? Ele não tem expressão? Dá um sorriso. Não tem sorriso. Porque não tem emoção, não tem alma. A emoção é aquilo que me move, que me tira da anestesia. É aquilo que dá sentido para os meus comportamentos. E não tem como eu... por exemplo, assim, ó, eu quero que vocês sintam alegria. Sintam alegria, sintam. Não tem como isso. Eu sentir uma emoção do nada. A emoção, ela vem e ela acontece. Por isso que é difícil controlar o estado emocional. Porque a emoção pega a gente de surpresa. Alguém fala alguma coisa que nos tira do centro, assim, que nos incomoda, alguma verdade que é difícil. O que eu faço agora? É aí que eu vejo se eu tenho controle emocional. É esse teste. Quantas pessoas todos os dias falam, meu Deus, me dá paciência, dá-me paciência, dá-me paciência. A paciência é igual à saúde, ela não tem um cartãozinho. Quando você pede algo para Deus, normalmente ele vai te confrontar com algo que é o oposto, para que você exerça aquilo que você está pedindo. Aquele comportamento. Eu quero paciência. Deus vai colocar um monte de gente para te atormentar, pode ter certeza. Porque a paciência vai vir através do vício oposto. Ele vai colocar muita agitação, muitas pessoas te falando pontos de vista contraditórios, para que você consiga aguentar firme, ser paciente, prudente, temperante. Como que está o domínio sobre os meus comportamentos? Eu sou uma pessoa flexível com a opinião dos outros? Isso tem a ver com o meu equilíbrio emocional. Porque se qualquer coisa que falam me tiram do centro, eu não sou uma pessoa resiliente. O que é resiliência? É aquela propriedade da matéria de se deformar e voltar àquilo que era. Então imagine uma latinha de coca. Uma latinha de refrigerante. Eu piso nela, se ela fosse resiliente, daqui a pouco ela ia fazer assim, ó, ia voltar a ser uma latinha íntegra.
na maior parte do meu tempo, no meu dia, vamos parar para fazer um exame de consciência. Hoje, eu fui uma pessoa mais estável ou fui uma pessoa menos estável? Se eu fui menos estável, em quais momentos que eu perdi estabilidade? O que aconteceu? O que gerou? Porque aqui, ó, a grande questão é a gente encontrar a causa das coisas. Normalmente as pessoas estudam muito o efeito. O efeito é o resultado. Eu tenho que me voltar para as causas. Quais são as 3 coisas que mais me tiram do sério? Vale a pena eu saber disso. Quais são as 3 coisas que mais me tiram do sério? Será que eu tenho clareza suficiente para isso? Eu me conheço a ponto de saber o que eu tenho que evitar? Quais pessoas, ambientes são ocasiões de desequilíbrio emocional, ocasiões de pecado? Atualmente, no estado que nós estamos hoje, será que a gente se encontra num ponto de equilíbrio na nossa vida? Ou será que a gente tem meio capenga assim, ó? Será que tem algo que está nos puxando para baixo? E a grande questão é assim, ó. Será que eu quero me desvencilhar disso? Porque é muito bonito falar que quer mudar. Mas a mudança, ela dói. Ela dói. Porque o que dói? Arrancar o orgulho dói. Porque o orgulho é algo natural do ser humano. A gente tem tendência a querer aparecer, a querer fazer as coisas para ganhar reconhecimento. A nossa luta é para se desvencilhar disso. Então, esses são os aspectos do nosso lado pessoal. Como está a minha disposição, a minha vitalidade? Será que eu estou empregando meu tempo em conhecimentos que vão fazer bem para a minha vida e para a vida do outro? Como que está o meu equilíbrio emocional? Vamos passar para o próximo tópico. O silêncio se fez. Eu gosto de vocês compenetradas. Não sei se vocês estão com sono, mas... Ainda não. Próximo tópico. Agora a gente vai para questões que envolvem a nossa questão profissional. Quando se fala profissional aqui, não tem nada a ver com ganhar dinheiro, propriamente dito. Mas profissão vem de professar. Professar as minhas competências. Professar os meus talentos. Assim como o credo é uma profissão de fé, o meu trabalho é uma profissão dos meus serviços. Estou proferindo. Estou expondo. Realização e propósito. Eu gosto daquilo que eu faço hoje? Eu gosto da minha vida? Se eu não gosto, por que eu não mudo? Tem alguém me obrigando, apontando uma arma na minha cabeça e fala, você vai viver a vida assim. Mais ou menos. Porque a grande questão é isso, gente. Ninguém nos obriga a nada. Ó, a única coisa que nós somos obrigados é conhecer, amar e servir a Deus. Só. Não é só, né? Porque não é simples. Mas essa é a única obrigação do ser humano. É conhecer para amar mais, amando mais, servir mais, para dar mais glória. E tendo em vista isso, eu consegui salvar a minha alma. O resto não é contingente. É facultativo. Existe um conceito que se chama autorresponsabilidade. Chega de terceirizar a responsabilidade dos meus atos da minha vida nas costas dos outros. Poxa, Guilherme, mas é que você não entende. É que é complicado. É que, sabe, você não está entendendo. Eu me deparo com isso todos os dias. E isso é causa de sofrimento. Porque assim, ó, os nossos atos, eles têm consequências. Mas até quando eu vou ficar, às vezes, me doando por uma causa que não tem solução?
Não é pecado, não é egoísmo eu pensar na minha salvação, eu pensar em melhorar a minha vida. Não é pecado eu ganhar dinheiro, não é pecado eu querer ser uma pessoa melhor, querer ser mais. Não é o pecado deixar as pessoas que me fazem mal para trás, não é pecado. Então a vida que eu levo, as atividades que eu me proponho, me realizam, fazem sentido, eu gosto disso. Tá, gosto, perfeito. Segue em frente. Não gosto. O que eu não gosto? Por que eu não gosto? Eu não gosto do ambiente, eu não gosto da tarefa, eu não gosto das companhias, eu não gosto dos relacionamentos, eu não gosto dos resultados. O que eu não gosto? Eu tenho que trazer para minha consciência. Tá, por que eu não gosto? Eu não gosto porque eu não tenho as habilidades necessárias, eu não gosto porque eu me sinto inútil, eu não me sinto competente, eu não gosto porque isso não faz sentido, porque é chato, porque é irrelevante. Eu não gosto porque isso afeta a minha saúde, porque não me traz desenvolvimento intelectual, não me traz equilíbrio emocional, porque tudo que eu faço envolve a minha pessoa, envolve o lado pessoal, porque a pessoa é uma só. Não tem como eu ser uma pessoa na minha casa ou uma pessoa no meu trabalho. Eu posso ter comportamentos diferentes, ser mais de um jeito num lugar, de um jeito no outro, mas a pessoa é a mesma. Segundo aquele objetivo que eu tenho na minha vida, o trabalho que eu exerço hoje, as funções que eu exerço hoje, as competências que eu tenho, elas fazem sentido? Elas contribuem para aquilo que eu desejo na minha vida? Eu estou me tornando mais santo na minha profissão? Entendam que não tem uma receita de bolo. Seria tão bom, né? Se para tudo na vida... pague R$1.000 e ganhe um manual. Como ser realizado profissionalmente? Esse é um estouro. Vou lançar um curso. Mas até a receita de bolo dá errado. Porque, justamente, dependendo do jeito como eu mexo a massa, mudou já. Né? Se eu troco de mão, por exemplo, já dá errado. Então, 0 a 10. O quão realizada eu me sinto dentro da minha vida hoje, da minha organização, da minha rotina. Se tá ruim, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso cortar? Porque às vezes não tenho que começar nada novo. Eu só tenho que excluir aquilo que está me travando. Pensem nisso. Antes de começar a acrescentar, primeiro reduza. Antes de fazer amizades novas, exclua as antigas, que não te levam para nada. Dê um basta. Próximo tópico, recursos financeiros. De 0 a 10. O que são recursos financeiros para mim hoje? Eu preciso? Eu dependo? Será que eu não estou sofrendo de ansiedade? Por causa que eu não tenho uma quantidade de dinheiro X que para mim faria sentido? Qual que é o significado do dinheiro para mim? Isso é interessante. O que o dinheiro significa? Por exemplo, para nós católicos, existe um mito. Por causa de uma parábola. É mais fácil o camelo passar pela ponta de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas o que é ser rico? Rico é ter dinheiro, é ter posses, é ter bens? Ou rico é viver para isso? Uma pessoa avarenta, apegada. Porque pode ter um mendigo avarento. Ele é tão apegado àquele colchãozinho dele, aquela cobertinha dele, ele pode estar pecando por avareza. Assim como pode ter um milionário bondoso, generoso. Quantos e quantos fazem obras de caridade pelo mundo inteiro e estão garantindo o seu céu? Então, qual que é a representação que o dinheiro tem na minha vida? Os recursos financeiros. Santo Tomás de Aquino. Ser pobre ou ser rico é indiferente.
Se eu sou pobre e só fico pensando em ganhar dinheiro para sair da pobreza, isso me faz mal. Se eu sou rico e só fico pensando na bolsa de valores, nos investimentos, nas aplicações, enquanto o CDI, todos os índices, eu também estou pecando. Eu estou saindo, eu estou perdendo tempo com algo que está me puxando para baixo. Então, a grande questão não é a condição financeira em si. É qual que é a representatividade que isso tem para a minha vida. E isso vem de crenças desde a minha infância. Às vezes eu cresci num ambiente onde os meus pais tinham muitas condições. A minha família era uma família boa. Aí, de repente, passou por uma crise. E aí, essa crise afetou a minha infância. E eu lembro que os meus pais ficavam falando, não, tem que economizar, não, porque, sabe, dinheiro, dinheiro, dinheiro. E eu cresci com isso na cabeça. O dinheiro tem uma representatividade que me faz sofrer. E mesmo que eu tenha muito dinheiro, eu preciso ter mais, porque um dia, no histórico da minha família, quando eu era criança, eu estava absorvendo os conhecimentos do mundo, entrou uma cultura na minha cabeça que se eu não tiver muito dinheiro, eu vou sofrer. E a pessoa vai levando isso como um padrão de comportamento, e vai levando, e nada tá bom para ela. Aí entra, novamente, organização, planejamento. Onde eu quero chegar? Quanto eu preciso para o quê? Por exemplo, ó, olha só que interessante. Muitas pessoas falam, eu queria ganhar tanto 10 mil por mês. Nossa, eu queria ganhar 10 mil, eu não queria ganhar 15 mil. Tá. Vamos pegar um exemplo mais fácil. Eu queria ganhar 5 mil por mês. Não, Guilherme, 5 mil por mês eu resolvia metade dos meus problemas. Tá, vou te dar 5 mil. Gaste os 5 mil para mim. Quero ver. O que você vai gastar? A pessoa não sabe o que ela vai gastar. Ela não tem planos. É claro que ela não vai conseguir ganhar mais, porque se ela não tem planos para gastar, é sinal que ela não precisa. Ela precisa na cabeça dela, mas ela não se organizou. Ela não tem aonde aplicar esse dinheiro. Porque se eu preciso mesmo de 5 mil, gente, eu faço acontecer os 5 mil. Se eu preciso de 10 mil, eu faço acontecer os 10 mil. Porque é uma questão de vida ou morte. Eu preciso disso. Eu faço acontecer. Muitas vezes eu acho que eu preciso, estou sofrendo, estou me angustiando. Porque eu estou ganhando tão pouco, é porque está difícil. Tá, mas o que você está fazendo para mudar? Fala para mim, o que você está fazendo para mudar? Não está cuidando da tua saúde? Ficando no celular o dia inteiro? Se estressando? Numa profissão que você não gosta, que não vai fazer você escalar, não vai fazer você atingir nada mais, e você está reclamando. O dia que eu ouvi isso, gente, olha... E é a triste realidade de 90% dos brasileiros. A cultura do Brasil, ela tem algo de mediocridade. A gente foi treinado, a nossa cultura educacional, escolar, foi treinada para a gente ser na média. Eu tenho que tirar nota 5.1, porque 5 é a média, eu não preciso tirar 10. Se eu passar na média, tá bom. Último bimestre eu não preciso ir para aula. É isso que a gente foi treinado. Ainda, talvez algumas das senhoras tenha nascido com a crença de que estabilidade era emprego público e faculdade. Tem que fazer ou emprego público ou faculdade. O emprego público trazia muita estabilidade, mas é estável, não é escalonável. Ele para. Aí você tem que estudar mais para você ir subindo mais. Faculdade. O que eles ensinam na faculdade? Você tem que fazer uma faculdade de engenharia, medicina, direito, para trabalhar para alguém. Tem que fazer medicina para você trabalhar para um hospital. Eles não ensinam que você pode montar um hospital, criar um hospital, ser dono do seu próprio hospital. Ninguém ensina que você pode empreender, para que você tenha os teus horários, para que você tome as suas decisões. Daí você só depende de você. E é uma coisa muito simples. Olha com a internet hoje a possibilidade que a gente tem. Exige investimento, exige conhecimento, claro, como tudo na vida, mas as facilidades estão aí. Se a gente for no YouTube, tem curso ensinando tudo. Quero aprender como montar uma linguiça de pernil.
Eles ensinam você e você a vender. Hoje em dia você compra qualquer coisa pela internet. Mas não vamos entrar nesses pormenores. Mas a grande questão que eu quero apresentar para as senhoras aqui é que as finanças, elas envolvem muito crenças que a gente tem com relação ao dinheiro. E pense assim, se eu quero ser uma pessoa próspera, o dinheiro ele vai me ajudar a ajudar mais pessoas. Porque pensa assim, ó, não, mas Guilherme, eu estou contente com o que eu tenho. Então ganhe mais para doar para os outros. Ajude a sua família. Não seja medíocre. Eu te entendo, dona Márcia, mas eu não te desculpo. Próximo, contribuição social. O que significa contribuição social? Acho que o meu slide saiu, né? Saiu. E qual é o conceito de responsabilidade social para mim? Que significado que tem eu contribuir com o meu vínculo social? O que eu faço hoje? A minha vida interfere na vida das outras pessoas? Eu causo algum impacto positivo na vida das pessoas? Sim? Não? Eu cumpro muito bem os meus deveres e as minhas obrigações no meu estado de vida? Seja em casa, perdão, seja no meu trabalho, nos meus relacionamentos, na minha comunidade? Eu me sinto pertencente? Eu faço alguma coisa que é útil para a vida dos outros? Qual que foi o maior feito que eu já causei que influenciou a vida das pessoas para melhor? De 0 a 10, qual que é a nota que eu dou para isso? O que eu posso começar a fazer a partir de hoje para que eu contribua melhor para a vida das pessoas? Uma das motivações das nossas ações é o sentir-se útil. Então, o que acontece? Na nossa primeira infância, fica à vontade, dona Delane. Na nossa primeira infância, a gente está reconhecendo o mundo, está calculando o mundo. Depois a gente começa a buscar afeto, segurança, a nossa família, equilíbrio emocional. Depois o jovem já começa a querer se sentir útil. Ele começa a querer buscar responsabilidades. Depois ele começa a ver que ele tem força, que ele é capaz das coisas e começa a querer se afirmar, a brigar pelas opiniões. Depois disso ele começa a ver que ele pode, com aquela força, servir mais aos outros. Ele começa a buscar conhecimento intelectual dele, começa a ver que aquele aprendizado que ele tem, ele pode ajudar os outros. E vai indo de motivação em motivação, até que ele entende que tudo aquilo não é nada perto de servir a Deus. E o grau máximo de motivação do homem é entender que a vida dele é um grãozinho de areia nesse mundo, mas que esse grãozinho de areia, quando bate o sol, ele pode reluzir, pode iluminar. Ele pode brilhar. Aquele grão de areia, quando bate o sol da fé, no sol, bate a luz de Cristo, nesse grãozinho de areia, ele se torna como se fosse um cristal brilhante. E dependendo de como bate o sol, esse cristal, ele reluz um facho de arco-íris, assim, belíssimo. E essa é a nossa missão no mundo. De que forma a minha vida está refletindo, está contribuindo para que as outras pessoas enxerguem além da matéria, desse pragmatismo. Uma das causas da ansiedade é a pessoa não encontrar sentido na vida. Ela não sabe de onde ela veio, ela não sabe quem ela é, ela não sabe para onde vai. De que forma que eu estou sendo exemplo de que a vida pode ter um sentido? Olha que bonito isso. Às vezes, é eu suportando os meus sofrimentos e oferecendo para Deus. E tá tudo bem, porque todo mundo vai ter alguma coisa que vai ter que aguentar calado, não tem como. Eu não vou lembrar qual santa que dizia isso, mas eu acho que é Santa Teresa d'Ávila. Os mais belos diálogos da vida de um homem é no silêncio, é entre ele e Deus. Os mais belos diálogos da nossa vida, ninguém vai saber. Ninguém precisa saber. Vai ser os momentos onde eu vou oferecer sacrifícios pelos meus,
quão triste deve ser a vida da pessoa que nunca encontrou sentido nisso. De que nunca saiu de si, nunca se doou para o outro. Uma das causas das pessoas não quererem ter filhos hoje é isso. Porque a pessoa ela vive tão presa num egoísmo, ela quer só fazer as próprias satisfações, cumprir os próprios caprichos, servir a si próprio, ela não é capaz de se doar para dar o melhor para uma outra alma. Não existe mais amor incondicional. Eu tenho filho, desde que meu filho fique quieto no canto dele e não seja criança, não brinque, porque senão eu não vou ter paciência de educá-lo. Eu saio com as minhas crianças para jantar num restaurante, desde que elas fiquem com aquele cala-boca, que é o celular. Vou dar um cala-boca pro meu filho. Ele fica ali, viciado. Eu não ensino ele a se comportar à mesa, eu não ensino ele a se servir. Eu não ensino ele a respeitar os ambientes. Eu dou um cala-boca para ele. Vai, fica quieto aí assistindo Netflix. Às vezes, eu posso ser um exemplo na minha sociedade só pelo fato de eu estar ali, estar presente, de eu ser, de eu exercer aquilo que eu sou chamado a ser. Um ser humano, com a dignidade do ser humano, se vestindo igual um ser humano, falando o linguajar do ser humano, pensando igual um ser humano, não sendo bicho, não se comportando igual bicho. A nossa contribuição social ela vai muito além só do trabalho, só dos serviços. Às vezes é só o estar presente. É o apostolado da presença. É o mostrar para as pessoas que eu vivo aquela dignidade que eu sou chamado a viver. É eu ter comportamentos que são dignos de um homem, que fazem com que a pessoa bata o olho em mim e fale assim, nossa, poxa. A pessoa não entende, mas ela, no subconsciente dela, fica assim, essa pessoa tem algo de diferente. E às vezes é a oportunidade para que a graça haja na alma das pessoas, é a nossa presença. Muitas vezes a gente não vai ter oportunidade de falar tudo aquilo que nós queremos, nem conseguimos falar, não podemos falar, porque a verdade às vezes dói. Mas se eu vivo a verdade, se eu sou uma representação da verdade, se eu permito que a luz divina bata em mim e eu sou um reflexo disso para o mundo, eu estou fazendo mais que bem feito a minha parte. São Miguel? Com isso nós fechamos a aula de hoje. Tarefa. Até o Natal sem refrigerante. No dia do Natal pode, tá? Na ceia. No almoço, não. Até o Natal sem refrigerante. Tá bem? Sim? Se você falasse vinho, daí era problema. Agora refrigerante tá tudo tranquilo. Isso mesmo. Agora eu quero que todas abram o microfone e me digam o que levam da aula de hoje. O que levam da aula de hoje? Puxa. Eu levo que eu preciso ser uma pessoa mais organizada, refletir mais, né, no meu trabalho, no que eu estou fazendo, se é bom para mim, para minha família. E principalmente se organizar mais, né, para ter mais tempo e qualidade de vida. Não tomem decisões precipitadas, mas planejem. Planejem a vida. Porque é interessante, assim como a gente deve fazer um exame de consciência sobre a quantas vai o nosso espírito, as nossas atitudes, a gente tem que fazer um exame de consciência a quantos vai o planejamento da nossa vida. Se é que nós temos algum planejamento. Porque às vezes a gente está sofrendo com ansiedade porque a gente está perdido, buscando uma segurança em um lugar onde nunca vai ter segurança. Mas se eu almejo, eu quero chegar em algum lugar, já fica mais fácil eu me localizar no mundo. Falar sobre a espiritualidade é muito bonito. Mas a gente vive a espiritualidade no prático do dia. Isso às vezes é meio frustrante.
Porque ninguém é santo só dentro da igreja. É impossível. Eu tenho que viver isso dentro da minha família, dentro do meu trabalho, com os meus filhos, com o meu marido, com as pessoas que estão próximas de mim, com a minha família. Que são aquelas pessoas que, por mais que tenham defeitos, vai ser muito bom se a gente encontrar a nossa família no céu. Não vai ser muito bonito isso? Será que eu estou fazendo para contribuir com isso? Porque olha só que interessante. A gente tem mais facilidade em fazer apostolado, fazer o bem com as pessoas que estão longe de nós do que com quem está perto. Quem está perto é árduo. E é de propósito, é para testar se aquilo que a gente quer, a gente vai viver mesmo. Com os outros é mil maravilhas. Ai, como é bom falar de Deus. Para quem não mora junto comigo. É verdade. E não pensem que para mim é diferente, gente. Eu não sou santo. E o dia que eu me toquei, e realmente, se a gente consegue fazer bem para quem está perto de nós, a gente faz bem para qualquer um, desceu um clique assim. Eu falei, nossa, e não faz muito tempo não. Porque a gente não para analisar a forma como a gente trata as pessoas que estão perto de nós. A gente não para analisar. E é comum. A gente está na agitação do dia, na correria. A gente está ali convivendo. E às vezes a gente fala coisas que nós achamos que é brincadeira. Mas você já parou para pensar se aquela pessoa não se incomoda com essa brincadeira há anos? Já parou para perguntar para as pessoas que convivem com você o que elas acham de você? Tem alguma coisa que te desagrada? É interessante. Porque nada como ser confrontado com a verdade. Não esperemos ser confrontados com a verdade na hora que a gente morra. A gente tem tempo para mudar. Tudo na nossa vida. Tudo é mutável. Porque na hora que nós estivermos presente, face a face com a sabedoria encarnada, não vai dar para dar desculpa, não vai dar para encher linguiça, vai dar para dizer, ai, daqui a pouco, ai, eu tentei, ai, mas você viu, né? Eu fiz o meu melhor, né? A gente nunca faz o nosso melhor. A gente faz o melhor para nós, mas não o melhor para o outro. Dificilmente a gente chega no melhor para o outro. Porque nem os santos chegaram no melhor para o outro. Eles sempre podiam dar mais. Porque não, sabe, é incalculável. A nossa alma é de infinitas possibilidades. Está ficando meio filosófico, né? Mas é assim, a vida é assim. Isso é desenvolvimento intelectual. É a partir de coisas simples eu tirar conceitos mais profundos. Porque a nossa vida ela é muito séria, gente. Se cada um dos seres humanos, 7,6 bilhões no mundo, todos os dias tirassem 1 minuto para pensar na morte, a gente viveria em outro mundo. Se a pessoa parasse e fechasse o olho, poxa, nossa, um dia eu vou morrer, né? Será que vai acontecer comigo? Tem gente que nem acredita nisso. Daí para essas pessoas eu falo, olha, eu não sei o que existe para lá, eu nunca vi. Mas eu prefiro estar preparado, porque vai que eu não estou errado, né? Pelo menos eu estou preparado. E olha só que interessante. Viver na graça de Deus, cumprir os mandamentos é fenomenal. Sabe por quê? Porque você só ganha. Você não perde em nada. Você só ganha. Ter uma pessoa boa, você só tem méritos. Você não perde em nada. Você dorme bem, não tem peso de consciência. Você está fazendo o teu melhor. Tudo aquilo que você recebe é por fruto, por esforço do seu próprio trabalho. Você não está roubando ninguém, você não está mentindo para ninguém, você não está enganando ninguém. Você só ganha. Não. Deixa eu ver se está faltando falar alguma coisa para vocês hoje. Acho que era isso mesmo, roda da vida. Na próxima aula a gente continua os outros tópicos. Poxa, quem não está aqui hoje perdeu, porque esse bate-papo das pessoas exporem suas opiniões e ouvirem a verdade presencialmente é tocante, né? Depois, quando a gente assiste, não é a mesma coisa. Quarta-feira nós temos aula novamente, dia 22. Tá bem? E na quarta-feira, eu
autorizo, peço que vocês convidem uma pessoa que não está naquele grupo lá para assistir uma aula. Tá? Vocês podem convidar qualquer pessoa, familiar, mãe, irmã, prima, amiga, pessoa do trabalho. Fala assim, ó, quarta-feira o terapeuta falou que vai ser muito interessante. A gente vai continuar essa roda, a gente vai falar sobre espiritualidade. É a chance que vocês têm de trazer alguém para levar um puxão de orelha. Tá? E vai ser bem interessante. Tá bom? Nossa Senhora lhes abençoe muitíssimo. Muito obrigado pela atenção mais uma vez, por terem disponibilizado mais uma horinha do dia de vocês. E avante, sem desanimar. Tá bem? Nós queremos agradecer